Gente, nosso estudo do Apocalipse, eu tenho que mencionar aqui que está sendo muito legal, porque eu estou aprendendo tanto com esse estudo. E assim, eu sempre tive um certo preconceito, não sei, acho que é porque o meu pai também era muito aficionado por escatologia, e depois ele acabou ficando meio assim, e eu falei, não vou mexer com isso, porque eu era muito jovem e eu não via, tipo assim, o Apocalipse, o fim do mundo está tão longe, né, para minha geração, não vou me preocupar com isso, né? Só que esse dia chegou, né, gente? Então, nós estamos vendo que está perto e nós temos que nos preparar. Se você está vendo esse vídeo agora, entra lá, veja o primeiro vídeo. Eu já falei sobre o Messias, eu tento colocar de uma forma cronológica, tanto que eu já fiz 4 vídeos, e na verdade esse seria o quinto, mas eu descobri que esse, para ser cronologicamente falando, esse tem que ser antes do arrebatamento, então eu vou mudar a numeração. Então, se você já viu antes, você vai ver que tem um problema de numeração, porque na verdade eu vou ter que colocar esse que eu vou falar das igrejas antes do arrebatamento, porque é onde a coisa acontece, tá? Então, o que acontece? As igrejas mencionadas no livro do Apocalipse, o primeiro capítulo é João se apresentando, contando a história de como ele foi para lá, que Jesus apareceu, ele estava preso, exilado na ilha de Patmos, e é muito louco. Se você quer saber exatamente o que aconteceu, eu tenho um estudo no canal mesmo, um estudo das cartas de João, o finalzinho do estudo sobre João, e aí a gente comenta isso, o que aconteceu com ele, e ele foi exilado na ilha de Patmos, e Jesus tinha dito que ele não morreria antes de acontecer umas coisas. E os apóstolos ficaram, nossa, então ele não vai morrer, ele vai viver para sempre. Mas é que Jesus já sabia que ia aparecer para ele e mostrar para ele o final das coisas. E apareceu para ele por volta mais ou menos do ano 100, e ele começa a mostrar, 90 e pouco, tá? Por volta do ano 90 e pouco, ele começa a mostrar o fim. Então, o primeiro capítulo do Apocalipse é isso, e depois já começa a entrar na fase das igrejas. E é interessante, porque as igrejas, né, são 7 igrejas da Ásia. E o que acontece? Essas igrejas, o que Jesus fala sobre essas igrejas, são 3 propósitos, que é um contemporâneo, geral e o cronológico. Então, algumas coisas que ele fala é para a igreja da época, depois se adapta a nós, porque eu acho que estudar a Bíblia tem que servir para adaptar para o seu dia a dia, e o cronológico é para você saber em que fase nós estamos. Lembrando que a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é quem vai ser arrebatado, a igreja é um de cada canto. Então, não vamos colocar ou é a igreja católica, ou a igreja protestante, ou a igreja... Não. A igreja de Cristo são as pessoas que aceitaram ele como único intermediador entre o homem e Deus, tá? Então, o que acontece? É importante você lembrar que se o arrebatamento vai acontecer no capítulo 4, o Apocalipse, o capítulo 2 e o 3 é que vai falar das igrejas, e depois você não vê mais. Por quê? O capítulo 4 tem o arrebatamento. Então, se tem o arrebatamento da igreja, não vai ter mais igreja aqui. Ainda tem a oportunidade de ser salvo, tudo bem, mas isso aí já é outra história. E se você for ver no estudo que nós fizemos sobre o primeiro e o segundo, que o primeiro é sobre o Messias e o segundo é sobre medo ou alegria do final dos tempos, você vai entender numa visão assim bem clara o que é que está por vir e o que é que já está acontecendo, né? Então, nós temos aqui, eu poderia fazer um vídeo de cada igreja, ia ficar assim uma coisa muito detalhada, mas eu acho que não é assim, a intenção é ver o que está escrito e adaptar no dia de hoje. Então, eu vou pular a parte histórica, onde era a cidade, o que era, como é que é hoje, a que distância era uma da outra, tá? Eu vou pular toda essa parte para pegar a mensagem para adaptar, tá bom? Então, eu vou ver se eu consigo fazer tipo umas 2 igrejas em cada vídeo e vamos tentar explicar. Então, primeiro, a primeira igreja que Jesus menciona é a igreja de Éfeso, que ela começou no ano 33 e vai até o século 100. E eu vou ler o texto na íntegra para a gente comentar depois, tá? Então, diz o seguinte: ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Toda vez que fala aqui ao anjo, não é anjo, que Deus não ia dar mensagem para anjo, já que anjo é o mensageiro, tá? Seria o pastor, o líder da igreja, tá?
Então, toda vez que Jesus fala que ao anjo da igreja de tal, é ao líder daquela igreja, certo? Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Olha que importante isso. Jesus falando, você pode fazer o que for, não precisa ficar fazendo autopropaganda para Deus, tá? Ele conhece as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Levanta-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, quer dizer, a tua luz, né? Caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, o que acontece? Essa igreja primitiva. Na igreja primitiva, foi a que começou, assim que Jesus, né, começa lá no Ato dos Apóstolos, e que nós temos o texto, né, que era que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. E aí, depois nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas o que ele diz aqui? Muito interessante. Lembra-te de onde caíste. Então, quer dizer, a igreja caiu, a igreja como um todo caiu em algum momento, né? E ele fala assim: lembra-te de onde caiu, arrepende-te e volta à prática. Isso quer dizer para mim e para você hoje. Se você pisou na bola, se você caiu, se você cometeu alguma falha, Jesus não está tacando um atestado de óbito e jogando você fora. Não, ele fala, lembra da onde você caiu, volta. Sabe o que é a palavra conversão? Conversão não é um passe de mágica e você transforma, recebe. Não, gente, conversão é você descobrir onde está, ver que está errado, voltar e fazer o caminho novamente. Então, isso é a palavra conversão. Então, o que acontece aqui? Jesus fala para essa igreja, e eu vou tentar fazer um padrão mais ou menos de todas as igrejas, com alguns itens, que é o seguinte: então, a igreja de Éfeso é a igreja primitiva, tá? Característica, rejeitou mal. A característica que Jesus fala aqui, que rejeita o mal. A crítica, está perdendo o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É aquilo que você, quando descobre que Jesus morreu na cruz para te salvar e você se sente realmente transformado, você quer contar para todo mundo, você tem um amor pelas pessoas, e durante muitas vezes na Bíblia fala, você está perdendo o primeiro amor. Não perca o primeiro amor, que é essa vontade louca de compartilhar o melhor que teve na sua vida, compartilhar para os outros, tá? E aqui ele fala que a igreja primitiva estava perdendo o primeiro amor. Muitas vezes nós estamos perdendo o primeiro amor, nós estamos perdendo o amor para salvar as almas que estão perdidas, estamos nos acomodando nos bancos das nossas igrejas, apenas engordando, 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 e sendo que a obrigação nossa é proclamar e trazer a outros, levar a mensagem para os outros. Se fosse para você se converter e ir para o céu, acabou a sua história, é o seguinte, se converteu, puf, subir, era arrebatado. No entanto, não, você não é arrebatado, você fica aqui, porque o seu testemunho, a comprovação do que Deus fez na sua vida, através de Jesus, o que é que a sua transformação vai atingir aos outros. Então, o primeiro amor não pode se perder, tá? A instrução, o item C, instrução, volte às obras do início. Então, nós vamos ver lá em Atos, o que acontecia com a igreja primitiva em Atos. Estamos lá no texto 2, 42 a 47, eu vou ler esse texto na íntegra, porque diz o seguinte: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam, quer dizer, hoje eu não vou porque vai passar jogo, hoje eu não vou porque... Não, eles perseveravam juntos, tá? Como família. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos.
Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Por que a igreja primitiva fortaleceu e foi a que contagiou o mundo inteiro? Porque as pessoas, os fundadores, perseveravam unânimes no templo todos os dias. Então eu pergunto para você, quantas vezes você vai se juntar com os irmãos da sua igreja para poder crescer, para poder orar junto, para poder compartilhar experiências junto? Ah, eu vou uma vez por semana e já tá bom. Não, mas agora com pandemia, coronavírus, não sei o quê. Ah, eu vejo online. Ah, mas online não precisa ser no domingo, pode ser qualquer hora. Quando foi assim, bateu 3 semanas, você não viu, tá? Então, e você quer ser a igreja primitiva, a igreja de sucesso, a igreja que contagiou o mundo, né? Indo para a igreja de vez em quando e vendo um culto assim no seu telefone quando dá, tá? Então, aqui você já vê a receita. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam todas as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então, o que é? Não era aquele povo chato que ficava encomendando todo mundo para o inferno. Se você não vier para o nosso grupo, você vai queimar no inferno. Não, porque isso também faz parte do primeiro amor. Eles contavam com a simpatia de todo o povo. Então, eles eram pessoas que atraíam os demais para Jesus pelo seu comportamento, tá? Olha, então o cara via e falava, nossa, mas eu quero participar desse grupo, como as pessoas são felizes. O que acontece de bom? Não era aquele pessoal sentado em cima da sua embalagem de santo e criticando o outro, tá? Enquanto isso, enquanto eles agiam dessa maneira, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que eram salvos. Essa é a igreja primitiva. Tá? E qual é a promessa que tem para essa igreja? Comer da árvore da vida. A árvore da vida, nós sabemos que lá no Jardim do Éden haviam 2 árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quando o homem caiu, o que acontece? Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus mandou um anjo com uma espada flamejante para tomar conta da árvore da vida, porque quem come do fruto da árvore da vida não morre mais, que era essa a ideia inicial do plano de Deus para sua vida, né? Que você não morresse. Então, o que acontece? Quando o homem pecou, Deus, em sua imensa misericórdia, ele não deixou o homem morrer instantaneamente, fulminou, não. Mas o que ele fez? Ele criou o plano da salvação e ele preservou a árvore da vida. E a árvore da vida está lá, tá? Então aqui diz que é promessa, é o Jesus que está falando, não é Pedro, Paulo, não é pastor, não é padre, não é ninguém, não. Ele está dizendo que aquele que perseverar e que voltar, vamos lá ver o texto, e que voltar onde caiu, reconhecer onde caiu, e que voltar e começar de novo, não perder o primeiro amor e continuar com essa mesma atmosfera da igreja primitiva, ele vai comer da árvore da vida, quer dizer, não vai morrer mais, tá? Então, aqui nós nem estamos falando de morte física, nós estamos falando de morte eterna. Então, você vai comer da árvore da vida. Então, isso é promessa para quem está lá na igreja de Éfeso, que é a primeira igreja mencionada no Apocalipse, tá? Logo em seguida, nós vamos ver a igreja de Esmirna. O que aconteceu com a igreja de Esmirna? Se a igreja de Éfeso foi do ano 33 até o século 100, né? Nós vemos na igreja de Esmirna que ela começou do 100 até o 313. Você vai me perguntar por que tem essa data, né? Então eu vou explicar para você o que aconteceu. Vamos ler o texto? O anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, Jesus. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha que pesado, está falando dos hipócritas aqui, né? Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos,
Ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Isso quer dizer o quê? Bom, então vamos lá. A igreja de Esmirna, a palavra Esmirna quer dizer mirra. Mirra é uma coisa amarga, é um incenso amargo. Então, a igreja perseguida. Então, o que que aconteceu? A igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, começou a... Era a igreja primitiva, tudo bonitinho, não sei o quê, e começou a vir a perseguição. E então a igreja de Esmirna, o que que acontece com ela? Ela suporta o sofrimento graciosamente. Eles eram entregues, gente, a bestas feras, entregue a leões. Os leões eram trazidos da Índia e da África para fazer espetáculo. E os cristãos eram jogados lá sem arma, sem nada, para ser dilacerados, tá? Se eles negassem, eles eram salvos. E eles foram decapitados. E assim, sempre com a alternativa de negar a fé. E eles não negaram. Então, a igreja perseguida é a igreja que sofreu essa perseguição e estava feliz. Estava feliz porque sabia em que estava crendo, sabia em que tinha um propósito nisso, né? Então, eu gosto muito desse texto de Hebreus 11, de 35 a 38, que fala sobre essas pessoas. Então, eu vou ler na íntegra porque é muito legal. Então, diz o seguinte: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. E agora presta atenção: homens dos quais o mundo não era digno. Então, eram homens tão superiores, homens de valores tão profundos que o mundo não era digno. Então, o mundo não reconheceu. Só que eles sabiam por que estavam. Então, você vê relatos de pessoas que tiveram a opção de negar sua fé e não negaram, foram até o final, sabendo, confiando na promessa de que estava entregando a sua vida terrena, mas valorizando a sua vida futura, a vida eterna. Então, eu digo para você, e você reclama quando o seu chefe te persegue porque você é crente, então você nem anda de Bíblia na rua, nem deixa contar, é assim, a gente vê nas igrejas, a gente fala que é agente secreto de Jesus, né? Que ninguém sabe que você é crente, porque não pode, né? Porque você vai ser perseguido no seu trabalho, não sei o quê. Você tem coragem de falar isso? Tá? E aí, depois ainda fala que essas pessoas são o vento, a nuvem de testemunhas que estão olhando lá de cima, falando assim: puxa vida, você não aguentou uma pressão, você já pendurou a chuteira, você já se entregou. Homens que foram cerrados ao meio, famílias inteiras dizimadas, dilaceradas pelos leões, né? E homens que o mundo não era digno de receber, de ver, de presenciar. Então, o que que acontece? Como você está se você for comparado com essa igreja perseguida que passaram por tudo isso e foram fiéis até o fim? Então, aonde você está hoje? Se você for colocado numa situação que você tem que confessar que Jesus é o Senhor da sua vida, ou você vai sofrer privação de alguma coisa, aonde está a firmeza da sua fé? Aonde você vai se firmar e qual posição você vai tomar? Vai chegar uma hora que não existe lugar em cima do muro, você tem que se posicionar mesmo. Nós, no mundo ocidental, somos os privilegiados, nossos países têm liberdade de culto, mas até hoje, nós vemos nossos irmãos na Coreia comunista, nós vemos na China comunista, nós vemos no mundo islâmico, onde os cristãos são dizimados, são colocados de escravos, campo de concentração na China para doação de órgãos, porque eles prendem os cristãos lá para fazer transplante de órgão, então mantém os cristãos lá vivos, bem tratados, mercado de órgãos mesmo, né? E isso é em pleno agora, em plena época que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que nos últimos tempos ia vir a perseguição. Gente, não existiu maior perseguição contra os cristãos do que nessa época que nós estamos. O que já se matou de cristãos, sabe? Cristãos fiéis que foram mortos por causa do evangelho. E você está como? Qual é a sua posição? Se você chegar no ponto, no limite de ter que colocar a sua vida em jogo, até onde vai a sua fidelidade, a sua fé, a sua certeza no Jesus que morreu na cruz para te salvar? Então, a sua vida, você vai pesar a sua vida terrena, que é mais ou menos 80, 90 anos, ou você vai levar em consideração a vida eterna?
Então, isso, o estudo desses livros, o estudo dessas cartas, o estudo do Apocalipse, inclusive, das igrejas, serve para ser um confrontamento com você, aonde você está e até que ponto está a sua fé. Então, essas pessoas foram e ainda são colocadas no limite, e nós somos confrontados apenas a aceitar ou não um pecado, a ter que engolir ou não uma situação que não agrada ao Senhor, ter que se posicionar e falar: isso para mim não serve, porque eu sou do Senhor, não vou frequentar uma rodinha onde a conversa não edifica. Então, é aí que vai ser a diferença. Mas para não ser chato com as pessoas, você acaba flexibilizando e você acaba se corrompendo. Então, lembra que existem pessoas, homens e mulheres, que o mundo não foi digno e que entregaram a sua vida por amor ao Evangelho. Então, o que acontece aqui? Qual é a crítica que Deus tem, que Jesus fala para essa igreja? Nenhuma, nenhuma, porque eles morreram, entregaram a sua vida felizes. Então, isso é lá daquela época também, mas até agora, você olha em jornais, vai procurar a Missão Portas Abertas e você vê o que está acontecendo. Você vê nos países muçulmanos, na África, o que eles fazem com famílias inteiras, só por ser cristãos. Então, sabe, veja bem que privilégio você tem, que privilégio você tem de ser forte. E vamos orar pela igreja perseguida, porque a igreja perseguida está no meio de nós até hoje. E aquele que for fiel tenha a promessa. Então, a crítica que Jesus tem para essa igreja, nenhuma. Instrução, ser fiel até a morte. Não desanime, não se acovarde. E a promessa, e eu te darei a coroa da vida. Olha que legal, você chegar ao ponto que você entregue, você vai ter a coroa da vida, porque você não vai passar pela morte eterna. Isso é um grande privilégio. Então, hoje nós vimos aqui só a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. Então, tenta se encaixar aí em qual grupo você está, porque estudar a palavra de Deus é exatamente isso, é você tentar identificar o que está falando para você, adaptar no seu dia a dia e saber o que você vai fazer com isso, tá? Então, nós vemos que a igreja vai até a conversão de Constantino. E aí o que acontece? Constantino, a igreja estava perseguida, estava dizimando, e Constantino fez um acordo com os cristãos, porque com interesse político, ele disse que teve uma visão lá, né? E ele afirmou que se os cristãos fossem para o lado dele, fossem lutar por ele, e ele ia acabar com a perseguição. Então, por isso que nós sabemos que a igreja local de Esmirna, esse período foi do ano do século 100, do ano 100 até o 313, que foi quando o Constantino fez o acordo com os cristãos. E aí nós vamos ver na próxima igreja, a igreja de Pérgamo, que quer dizer casamento, que foi a consequência disso. Então, o que acontece? Vamos lembrar qual é a promessa, tá? A instrução, ser fiel até a morte, e a promessa, dar-te-ei a coroa da vida. Grandes coisas para as nossas vidas, e eu creio em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, e não importa como. Amém? Um beijo grande, até o